Tenha tempo para a sua família. E olha que interessante, isso não é passivo, isso é ativo. Porque eu, como empresário, eu preciso administrar meu tempo para... Vamos lá, vamos usar exatamente eu como exemplo. Eu sou consultor, então eu estou fazendo minha agenda e estou separando o meu tempo para vários clientes meus. Eu estou separando tempo aqui. Antigamente eu não separava para o cliente mais importante. Minha família. Eu chapava minha agenda de coisa, eu trabalhava de sábado, às vezes até de domingo, final de semana, etc. Então, feriados, e foi no feriado que me deu esse choque. Eu olhei para todos os meus sócios naquele fatídico feriado estavam viajando, cara. Aí eu comecei a olhar os stories, cada um em um lugar, e eu chegando num cliente, eu falei, cara, isso tá errado, mano. Isso tá errado. Meus filhos em casa, será que eu não tenho condições de fazer isso? Então, por exemplo, quando eu tenho feriado prolongado, eu faço o possível para viajar com a minha família. Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. Um podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores pragmáticos, bem-vindo ao GPP de número 61. O tema de hoje é estratégias para ter uma boa relação com os familiares da sua empresa, tanto dentro como fora da sua empresa. Eu me chamo Rafael Barreto e ensino empresários a ter o total controle da sua empresa familiar, maximizar sua lucratividade e ter uma ótima qualidade de vida. Repetindo, porque eu gaguejei logo o tema, o título... 12 mais 8 do 20. Hoje o título não sai, né? Vamos lá. 20 estratégias para ter uma boa relação com os familiares dentro e fora da sua empresa. Então, a gente vai falar bastante disso. São 20 tarefas para você se dar bem com a tua família. E vamos combinar, né? Tá numa época boa de falar nisso, que nós estamos aí perto do Natal, e além de estar perto do Natal, a gente está muito próximo à eleição. E eu confesso que eu estou há 4 anos trabalhando uma terapia por causa das eleições, falando, cara, você é partidário. E eu passei muito bem o primeiro turno. E agora o bicho está pegando pro meu lado, pra minha vida, então. Mas eu continuo tendo a consciência de que a melhor coisa é agir como eu estou agindo, né? Fazendo o meu trabalho, conversando com um aqui, com outro ali, mas não sendo um eterno defensor aqui nas redes e tudo. Mas que dá vontade de dar uma voadora nas costas de alguns familiares de vez em quando, dá, né? Então, é legal a gente falar sobre família. Por isso que a gente fala tanto de família aqui, galera. Porque o que mais acontece em empresários de pequeno porte lá fora é treta com família. Acontece demais, não é o que mais acontece, mas acontece demais. Então, se você tiver um bom relacionamento familiar, tanto dentro como fora da sua empresa, você vai se fortificar. Porque não adianta nada eu falar apenas de te fortificar como família dentro da empresa, sendo que lá fora tu é um escroto. Não vai adiantar muito. Vai ser algo frágil. Não, aqui na empresa eu sei me comportar, mas lá fora você não sabe. Teu castelo ele vai ser de areia, ele vai ruir. Então é por isso que a gente vai trabalhar. E quando eu estava montando isso, galera, porque eu compilei, tá? Eu gosto de me considerar um cientista, então eu sou professor, eu estudo, sou um pesquisador, comecei a pesquisar, abri vários livros, vários sites, comecei a puxar e fui pegando ali o que eu achava interessante. E eu consegui dividir em 2 listas, tarefas passivas e tarefas ativas. E aí eu cheguei no número de 12 tarefas passivas e 8 tarefas ativas. Olha só que legal, tem mais passivo do que ativo, ou seja, se tu não fizer merda já tá muito bom, tá? Mas eu me analisando, porque tem diversas delas, depois desse meu estudo, que eu não sei fazer com maestria, diversas delas que eu piso na bola, eu percebi que os passivos, na minha opinião, são os mais difíceis.
que é o que Augusto Cury diria que a guerra é interna, que a guerra está dentro de você tem que resolver as coisas dentro de você. E então, assim, são 12 que tem que ser interno, que é só não fazer bobagem já tá bom, porém essas 12 são mais complexas que as ativas, na minha opinião, tá? E eu aprendi muito com essa parada, eu aprendi muito com o que eu tô falando agora, porque eu tenho essa complexidade com a minha família também. Eu tenho pessoas muito próximas da minha família e eu tenho pessoas bem distantes da minha família. E pessoas distantes não só geograficamente ou por falta de disponibilidade de se encontrar, como pessoas distantes de propósito. Que eu falei, cara, essa pessoa aqui, nesse momento eu vou me distanciar dela. Meu pai, ele falava muito, né, da cobra na cumbuca. Você sabe que tem uma cobra dentro da cumbuca. Você vai meter a mão, você sabe que você vai ser picado. Então, por que meter a mão na cumbuca? Então, alguns familiares, e eu acho que isso acontece na maioria das famílias, tem mais afinidade com uns do que com os outros. Então, eu simplesmente entendo isso e falo, cara, não quero ser picado, não meto mais a mão nessa cumbuca. Mas eu sei que eu estou passando por um processo evolutivo. Eu sei que isso não é a coisa mais bacana do mundo, mas estamos aí aprendendo dia a dia também, tá? Só que isso não é coisa só minha não, tá? Viva la Fruta, eu vejo que já teve suas complexidades com a família. Space Truck já teve suas complexidades com a família. Thiago Arias já teve suas complexidades com a família. Madalena Brigadeiros, a própria Wizard, chegou o momento que os irmãos se tornaram concorrentes e, além de terem dificuldades de trabalhar essa concorrência, elas atrapalharam até o mercado de idiomas. Eu lembro de um cliente aqui agora que ele não me autorizou a falar o nome dele. Na verdade, eu não pedi essa autorização, de repente ele poderia, mas eles foram muito fortes aqui no ramo de comércio exterior. E os dois irmãos, eles simplesmente racharam no meio, racharam no meio a família. Eles não se falam. Os primos realmente tem ali como arqui-inimigos. Os dois são concorrentes ferrenhos e pau no gato, mano. Eu acho que tem como a gente não deixar chegar a esse ponto. Mas eu aprendi, eu vou ser leviano se eu falar o nome do livro agora que eu não me recordo, a técnica da espiral. O que é a técnica da espiral? Você começa a perceber o seu comportamento. E a partir do momento que você começa a perceber o seu comportamento, você já tem mais ou menos ideia se aquilo lá vai dar certo ou vai dar errado. Então, por exemplo, primeira vez que eu fui arrumar um estágio, eu pedi para trabalhar de graça na AliExpress. Vocês já conhecem essa história. E aí eu comecei a trabalhar de graça, resultado no final da espiral, 13 anos de DHL, representante da direção na ISO 9001, legal. Depois eu pedi para trabalhar de graça na faculdade. Moral da história, 20 anos dando aula, fazendo meu mestrado, recebendo alguns prêmios, olha que legal. Então, eu entendi que se eu começo a me dedicar, eu não tô falando pra vocês fazerem isso, tá? Não venham depois falar, ó lá, o cara, o fascista, falando pra gente trabalhar de graça. Eu tô dizendo que pra mim funcionou mais de 3, 4 vezes, tá? Então, se você chega e vai lá, dá duro, sem ganhar R$1, Barreto, você consegue as coisas. Foi assim que aconteceu na faculdade, foi assim que aconteceu na pós-graduação, foi assim que aconteceu... Não do Sebrae dessa forma, mas eu lembro que eu cheguei no Sebrae com bem pezinho, bem na humildade e me tornei gerente. Foi assim que começou na consultoria, fazendo algumas gratuitas, é assim que está começando no digital, dando um monte de aula para vocês. Então eu percebo que esse é o espiral e eu percebo que está num caminho bacana, eu vou nele. E eu acredito que um momento isso deve crescer demais. Porém, esse espiral ele também acontece ao contrário. Por diversas vezes eu percebi de algo que eu estava fazendo errado que no final dava muito errado. Por exemplo, saí com algumas pessoas que me levavam para
um caminho não tão legal. Então eu saía, meu amigo, eu ia lá, quando eu vi eu tava realmente já querendo ficar bagunceiro, sair demais, zoando, então eu percebo isso que, cara, quando eu começo a perceber que eu tô indo por um caminho que não é tão interessante, eu simplesmente corto, eu mato o monstrinho criança, digamos assim, né? Então, se você começa a perceber que no teu âmbito familiar não tá indo para um momento adequado, por que não resolver isso agora, ao invés de resolver mais para frente, etc e tal. E como é que você resolve isso? Com as 20 estratégias que a gente vai trazer agora, legal? O Vini entrou aí também, e o Vini começou a trabalhar com o pai. Foi muito legal, porque, cara, o Vini se preparou para trabalhar com o pai durante algumas semanas, quiçá até alguns meses, tá? Não me recordo agora. Mas por que eu tô falando isso? Por puro respeito à família dele. Ele falou, cara, eu como chefe, eu sou um cara mais autocrático, eu sou um cara que quer as coisas certas, eu tô trazendo meu pai aqui, eu preciso me preparar para fazer esse trabalho. Então foi bem interessante esse diálogo que a gente teve até começar a trabalhar com o pai dele. Eu adoro isso, eu adoro planejamento, galera. Eu adoro planejamento. Quando eu trabalhava, né, quando eu era mentorado do JJ, eu percebi que eu era o que o Érico Rocha chama de tartaruguinha, né? Tartaruguinha é o mais devagar e o coelhinho é o mais rapidinho. Eu sou um tartaruguinha, eu sou um cara que demora um pouquinho mais para tocar as coisas. Barreto, mas você não é pragmático? Calma aí que eu já vou explicar. Eu entendo, às vezes nem compro a ideia, eu digiro, compro a ideia, faço, mas, por exemplo, eu sustento. Então, eu comecei a minha mentoria com o JJ em 2017. A mentoria foi forte em 2017. Foi? A mentoria foi forte durante até a pandemia, praticamente. Foram 4 anos, mais ou menos, de mentoria. E lá pro ano 2019, ele falou, vocês têm que fazer live. E, cara, eu fui começar a fazer live em 2022, meu. Ele lá falava. Em 2017 ele fala, você tem que parar de beber, você tem que parar de beber. E eu fui parar de beber acho que em 2018 para 2019. Então eu levo um tempo, mas eu me sustento depois disso. E essa é a parte legal, né? Então é você entender o seu timing, é você entender como é que funciona isso. E nós vamos entrar para as 12 estratégias passivas e 8 ativas que a gente tem que ter com a nossa família dentro e fora da empresa, o tempo todo. E eu espero que minha esposa não esteja vendo, porque senão ela vai falar, esse ele não faz, esse também não, esse também não. Então das 20 que eu vou falar agora, se eu tiver 3 aqui, eu vou passar de ano, mentira, lógico que a gente vai tentando sempre trabalhar. Mas vamos lá, sem demoras. Primeira de todas, use sempre o bom senso, ou melhor, a racionalidade. Então vamos lá, vou começar pelas 12 passivas, tá bom? As 12 passivas. Galera, a gente tá falando de família é mais emoção, é muito gostoso, galera. Eu tô passando por um momento ímpar da minha vida, que é dormir agarradinho com meus filhos. Cara, eu e minha esposa, a gente não dorme agarrado, aqui em Santos é um calor tremendo. Então a gente dá, né, a nossa namorada, e depois cada um vai pro seu lado, a gente não toca nem dedinho com dedinho. E aí vem 2 moleques gêmeos, e os caras se agarram no meu pescoço e me dão um armlock, né, me dão um mata-leão. Tá maravilhoso. Eu me emociono muito, quase toda noite, graças a meu bom Deus. Esse é o momento de usar emoção. Porém, na hora que esse menino, ele quebrar, por exemplo, a minha xicrinha, que eu gosto tanto da minha xicrinha, e o Gael vai lá e arremessa como se fosse uma bola de tênis, ele fez isso semana passada, não é bom usar emoção. É o momento de você ter racionalidade e bom senso. Então você precisa saber separar isso. Eu tô contando só uma, tá? Segundo que o Diego tá aí, né? Quebrou minha balança também. Tinha uma balança digital, ligada no aplicativo e tudo, e eu vi que ele adorava subir. Então o dia que eu ouvi um plá, e aí a balança não funcionou mais. Não é bom você usar da emoção nesse momento. Use da emoção nos bons momentos e não dos maus momentos. Então a primeira parte é use a racionalidade. E eu sei, tu tá rindo porque tu vende a balança, né, desgraçado? É por isso que o Abreu tá rindo, porque ele é um cara
que vende toda essa parte de casa inteligente aí pra mim, a Alexia, Luiz e balança ele. Então eu acho que ele tá pagando pro Gael quebrar as coisas que aí eu compro com ele. Bom, e aí o que acontece? Bom dia, meu parceiro. Eu sei que é embaçado, eu sei que é difícil, eu sei que às vezes, né, um amigo meu, Marcelo Medina, ele tem uma frase que eu acho campeão, ele fala assim: se você nunca deu vontade de dar uma voadora nas costas da sua esposa, você não sabe o que é amar. E eu adoro por quê? Porque, cara, tem dia que você fala, você não pensa no divórcio, tem dia que você pensa no matador de aluguel, você fala, cara, será que vão me pegar? Mas isso é amar, porque tem dia que o bagulho sai do sério. Você tem que usar racionalidade, irmão. Você tem que usar racionalidade, pensar exatamente como é que vai funcionar e falar, cara, as coisas vão funcionar. Felipão tá mandando até amanhã, porque amanhã às 7 da manhã, Felipão, que a gente marcou, 7 da manhã, eu vou ter um papo aí com o Felipe, esse cara que eu admiro demais, malandro. Cara, esse menino... Quantos anos você tá, Felipe? Acho que menos de 30, né? Esse menino com 20 e pouquinhos anos já me dava aulas de empreendedorismo, cara. Ele é sensacional. A gente vai aprender muito com ele amanhã, às 7 da manhã. Então, quando você estiver com a sua esposa, usa a racionalidade. Por quê? Porque toda vez que a gente não usa a racionalidade, olha, vai fazer 30, hein? Tá ficando velho, hein, mano? Tá ficando velho. 30 agora dia 20... fez 30 dia 22/10. Eu te conheço há quase 10 anos, então, hein, meu parceiro? Voltando, se você usa a racionalidade, você consegue evitar inúmeros conflitos. Tem uma coisa também do Augusto Cury, e eu falo muito do Augusto Cury quando eu falo a família, não tem como fazer diferente. Ele chama de sequestro emocional. Ele também tem um nome para isso que chama janela killer. Ele chama janela light, se eu não me engano. A janela light eu não tenho certeza, janela killer eu tenho certeza. Mas se eu não me engano é janela light, que é aquelas janelas que você abre para coisas boas. Por exemplo, quando eu te falo da espiral ali, que eu sei como fazer para fazer uma coisa bacana, que vai ter resultado bacana, é janela light. E janela killer é a espiral ao contrário. Então, quando você tem o sequestro emocional, a janela killer, sabe aquele momento que você sai de si, fica 15 segundos assim, arruma uma puta confusão, ofende todo mundo, quando você volta e fala, o que aconteceu? É a janela killer, é o sequestro emocional. Você tem que usar racionalidade, obviamente, antes do sequestro emocional, porque senão depois já era, irmão. Depois, o máximo que você pode fazer é pedir desculpa, pedir perdão, e nem sempre funciona. Por isso que eu sou contra o porte de arma. Eu estou falando que eu sou contra o porte de arma simplesmente por isso, por causa do tal sequestro emocional. Ah, é legal, você está usando uma arma porque você se defende do bandido, e concordo com tudo isso. Mas na hora que eu estiver na rua, um cara me fechar, eu falei, você me fechou, ele falou, e vou comer sua mãe. E aí? Será que não vai dar aquela enlouquecida na cabeça do Zé Mané aqui? Eu vou entrar no sequestro emocional? Então eu simplesmente pego e não penso que pode dar uma coisa bacana. Esse é o primeiro, hein? Segundo, seja empático. Vamos lá, empatia é uma palavra bonita, linda. Você sabe usar? Você sabe usar? Provavelmente, se você não usa primeiro, que é racionalidade, não, você não sabe usar. O empatia, ele é muito, o ser empático é muito mais profundo do que a gente imagina. Esse empatia é entrar no lugar do outro. Pô, se o cara perdeu o pai, ele tá arrasado. Não é falar, poxa, eu sou empático a você, beleza, vamos lá, amanhã você vem trabalhar. Não, não é isso. Empatia é entender a dor do outro. E eu acredito que depois que eu me tornei pai, eu fiquei muito mais empático. Por que eu falo isso? Porque quando eu vejo alguma crueldade, alguma coisa ruim com uma criança, seja na rede social, seja onde for, aquilo me deixa extremamente chateado. Como se fosse com meu filho. A palavra não é nem extremamente chateado, é ofendido, é magoado, é nervoso. Porque na hora eu sou empático com aquilo que eu vi na rede social. Eu falei, cara, imagina que se fosse com meu filho. Quando eu comprei o cachorrinho, o Picanha, eu comecei a ser muito mais empático com os cachorros da rua, de realmente querer ajudar, porque aquilo ali me doía. Tem um bairro aqui em Santos, aqui na Baixada Santista, que tem muito cachorrinho caramelo. E eu lembro que um dia, só por eu estar andando
nessa rua, na chuva, no frio, eu fiquei mal em empatia a esses bichinhos. Só que eu tô falando assim, empático com crianças, ser empático com cachorros e empático com o irmão, com o primo, com o familiar teu. Não é a coisa mais fácil do mundo. Então, eu, por exemplo, preciso melhorar pra caramba nesse quesito aqui. Legal? 3. Procure uma aproximação saudável. Galera, o que é uma aproximação saudável? É uma aproximação ganha-ganha, que seja gostoso para os dois. Ao invés de você ligar e falar assim, oi, tudo bem? Você nunca me liga, né? Por que você não me liga? Que é uma aproximação, de repente, tóxica, na minha opinião. Você pode falar, oi, tudo bem? Cara, tô com saudade de você. Como é que você tá? É a mesma coisa, a mesma ligação. A diferença é a forma que você tá puxando papo com a pessoa. Acabou, velho. De repente, em vez de você ligar cobrando, falando, cara, vou te falar, tô te seguindo na internet, eu não gostei de algo que você falou assim, assim, assado. Primeiro se aproxima falando, olha, cara, você falou uma coisa na internet mó legal, que foi isso, isso, isso. E aí depois que você conseguir essa aproximação saudável, de repente você vai pra próxima. Mas não. Você tem familiares que eles, na hora que o telefone toca, você vê o nome dele, você já treme. Fala, ih, mano, lá vem bomba. Porque é isso. Esquecendo do tio. Olha, não sei o que lá. Agora ficou rico, não fala mais com os amigos. Isso não aproxima. Aproximação tóxica é igual ao distanciamento. Aproximação saudável. E aí vai chegar no momento, a 8ª estratégia ativa, vocês vão perceber que tem uma estratégia muito legal para você se aproximar de maneira saudável. 4, não leve tudo a ferro e fogo, ameniza um pouco o discurso, galera. Principalmente aí gerações, né? As gerações passadas, elas querem dar umas aulas para os meninos, que a gente sabe que não foi bem assim na tua geração, irmão. Não, na minha geração era tudo mais organizado. Mentira! Mentira! A tua geração tinha um monte de bagunça também, tinha um monte de coisa errada, não tinha tanta fotografia, câmera, rede social como tem hoje. Eu acredito que a geração de agora ela é mais organizada que a geração passada. Essa é a minha opinião. Então, assim, não vem querer, né, soltar regra, falando, não, porque no meu tempo, as músicas de hoje eram horríveis. As músicas de hoje são horríveis. Como é que pode? Tá aí da minha geração. Seguro, tchan, amarro, tchan, seguro. É a mesma coisa, velho. E aí? Você conhece o Mário mais que Mário, aquele que tem carcou atrás do Mário. É Maricon. Uma parte de música horrível também. Uma parte de música que fazia apologia. Marcelo D2, apologia a um monte de droga. E agora, não. Não estou dizendo que nesse momento tá bacana, mas no teu momento também tem um monte de coisa errada. Então ameniza um pouco o discurso, não leva tudo a ferro e fogo, vai mais na manha nesse sentido, tá certo? 5, um dos que eu mais gosto, respeito. Respeito, irmão. Respeito o que a pessoa gosta, como a pessoa faz e principalmente o espaço de cada um. Esse era um que eu lembro nitidamente que não existia na minha casa. Primeiro porque ninguém me respeitava como criança no sentido de que eu queria fazer. E é assim, velho, não tô aqui pra chorar, né? Tô dizendo que, cara, eu era um menino que andava na vizinhança e que adorava lutinha. Então eu queria assistir um filme do Bruce Lee e falava, não vai assistir filme do Bruce Lee nenhum. Muita luta e tudo, não vai assistir e tá acabado. E pronto. Não respeitava o que eu queria. E segundo, não respeitava o espaço, o meu espaço como pessoa. Eu lembro que 3 horas da manhã dormindo, minha mãe com insônia abria a porta, começava a acender a luz e falava, não, peraí que eu só vou pegar uma coisa no teu armário. 3 horas da manhã. E todas essas coisas, elas vão sendo complexas. Eu, sabendo que tive filhos gêmeos e que aos poucos eles vão criando cada um a sua independência, eu aumentei o quarto deles de 15 para 25 metros. Eu moro aqui numa casa, fiz um puxadinho e nesse primeiro momento eu fiz, cara, tem um quarto de 25 metros aqui para molecada. Mas eu fiz de uma forma que se amanhã eles quiserem a independência deles, se eles quiserem dividir, eu consigo colocar uma parede drywall lá. Meus filhos têm 2 anos e 9 meses, eu já estou pensando
no momento que eles quiserem se sentir mais independentes. Eu acredito que nesse ponto eu ajo muito com respeito ao espaço de cada um. 6. Seja tolerante com os defeitos. Malandro. Comparação é uma desgraça, né? Comparação é uma desgraça. Você olha, o seu amigo tem um sócio que é irmão dele, e o irmão dele é mó hands-on, o cara trabalha pra cacete, o cara desenvolve, faz um bom trabalho. Tu olha pro teu irmão ali, cansado. Você fala, caramba, como eu poderia ter um irmão e sócio igual aquele, né? Comparação é uma desgraça. Por quê? Porque existe o que a gente chama de palco e bastidor. O que é palco e bastidor? Palco. Eu mostro o que eu quero mostrar. Bastidor, eu escondo tudo que está lá atrás. A grama do vizinho é sempre mais verde. Porque na maioria das vezes ela é sintética. Ela não é grama natural. E aí você começa a fazer essas comparações. Eu, há muito pouco tempo atrás, eu tive uma decepção violenta. Eu olhei e falei, caramba, esse profissional é sensacional. Podia ter esse familiar, né? Trabalhando comigo. E não podia, não era isso que eu queria. Então olha que interessante você conseguir entender e ser tolerante com os defeitos. Até porque, vamos deixar uma regra aqui, tu tem defeito pra cacete, meu irmão. Todo mundo tem defeito pra cacete. Então você começa a entender um pouquinho isso e começa a ser mais tolerante com os defeitos. Do outro lado, enxerga sempre o lado positivo. E os benefícios e as partes positivas que essa pessoa tem, ou até mesmo o que ela fez, quais foram os pensamentos dele. Esses dias eu tentei pregar uma peça no meu sobrinho Renan, e falei, Renan, acho que eu vou fazer isso. Ele começou a rir e falou, não vai nada. Porra, não deu nem pra fazer a pegadinha. Eu falei, por que não? Ele falou, cara, toda vez que você fala dessa pessoa é só elogio. É só contando a parte legal. Não acredito nisso. A brincadeira que eu fiz, eu liguei pra ele e falei, cara, preciso falar contigo urgente. Aí ele me ligou, falou, o que foi, tio? Eu falei, vamos separar. Aí ele falou, tá, tio, bobagem, não vai nada. Eu falei, porra, mas não rolou nem aquele caramba, o que aconteceu? Eu perguntei por quê, ele falou, Barreto, tudo que tu fala desse relacionamento é muito legal, maravilhoso, você conta uma dificuldade ou outra, mas tudo que você fala, você enaltece, é muito legal. Eu achei fantástico isso, sabe? Perceber que eu consigo enxergar o lado positivo do meu relacionamento. 8. Olha só, eu coloquei 2 vezes o 8. Eu coloquei tanto pro ativo como passivo. Vamos deixar aqui, vamos segurar um pouquinho. Vamos pro 8. Interações criativas. Cara, começa a aproveitar o momento que está acontecendo na tua família para ter interação criativa. Hoje em dia, como é que é? E eu também faço isso. Tá todo mundo no celular aqui, ó. O ambiente está rolando e o pai, o filho, o irmão, a irmã, estão todo mundo ali no celular, ninguém tá se desenvolvendo ali uma comunicação. Ok, isso aconteceu por diversas vezes, mas por que não aproveitar o momento para fazer uma interação? Cadê os antigos jogos de tabuleiro? Ontem, às 10 horas da noite, o Gaelzinho e o Theo fizeram a gente montar uma pista de carrinho. E, cara, eu vi quanto ficou legal aquilo pra eles. Eles montaram a pista de carrinho e começaram a bater palma. E tudo bem, foi até as 11, tô morto agora. Mas foi uma interação criativa. Adivinha onde eu estava? Eu estava lendo livro na cama. E eles falaram lá, pai. E várias vezes eu me pego nesse sentido, sabe? De ouvir no celular ou lendo um livro na cama. Mas eu tenho uma regra. Quando eu ouço eles me chamando, pai, vem, eu vou. Por quê? Porque eu sei que isso vai acabar no dia. E eu vou te falar, pra quem não teve filho ainda, não tem coisa mais gostosa que esses primeiros anos de vida, velho. Do molequinho te pegar na mão, falar, pai, vem ver. Cara, eu não vou falar não agora. Nesse momento, conscientemente, eu faço o possível pra não falhar nenhuma vez. Faço o possível, lógico que eu erro várias vezes. 9. Seja você mesmo. Galera, você não precisa ser uma pessoa na rua e outra fora de casa. Uma pessoa na rua e outra dentro de casa. Não precisa. Seja você mesmo. Tava falando com um dos meus melhores amigos esses dias. Ele falou assim, cara, sabe qual é o problema de mentir? Que é ruim sustentar mentira.
Isso te dá um trabalho desgraçado para tu lembrar o que tu falou e sustentar a mentira. Quando você não mente, você só fala a verdade, sua vida fica muito mais simples. E quando você tenta ser duas pessoas diferentes, isso acontece. Então, seja você mesmo, seja claro, seja verdadeiro, não precisa mentir. 10. Viu algo que não gostou? Saia na porrada. Não, mentira. 10. Viu algo que não gostou? Pergunta. Cara, aconteceu algo aqui que foi isso. Eu não entendi. O que você quis fazer com isso? Acabou. Deixa a pessoa se explicar. Porque às vezes a gente toma partido de algo que não era exatamente o que a pessoa queria fazer ou não foi nem esse resultado. Então, quando você não compreendeu o comportamento, pergunte. 11º, conceda espaço, dê liberdade. No livro 12 Regras para a Vida de Jordan Peterson, se eu não me engano, acho que é esse o nome do cara, ele tem um capítulo que é o seguinte: quando as crianças estiverem andando de skate, não as interrompa, que é deixar as crianças se desafiarem, correrem perigo. Abençoado dia, meu parceiro. E ele começa a contar, né, que ele vê umas crianças de 10 anos saindo correndo com skate e pulando escadas de 9 degraus. E algumas têm sucesso e a outras se esborracham no chão. Mas o que as duas têm em comum? 2 minutos depois voltam e sobem de novo a escada para pular. Isso vai trazendo aí a tolerância ao risco, tolerância à frustração, entender que a vida às vezes é sucesso e às vezes é machucado. Então não adianta você querer ser o protetor, o herói do seu filho, do seu familiar. Não, deixa ele se ferrar um pouquinho, deixa algumas coisas acontecerem. E 12, calma, irmão, calma. Se tem algo que tudo passa, tá? Vou melhorar isso. O livro Agemandino, dos pergaminhos, o maior vendedor do mundo, onde lá dentro tem os pergaminhos do sucesso, uma passagem do livro que é muito importante, se chama Isso Também Passará. E isso também passará para quando a coisa estiver boa. Quando a coisa estiver boa, humildade, porque isso também passará. E quando a coisa estiver legal, calma, porque isso também passará. E eu estou dizendo para você ter calma, por quê? Porque você, como familiar, vai passar por momentos difíceis. Se você perder a sua razão, de repente o teu momento difícil vai ficar muito mais. Tem um ex-presidente dos Estados Unidos que ele tinha uma frase que eu adoro. Quando você estiver passando pelo inferno, não desça desse ônibus. Você está passando pelo inferno. Você está passando, ele vai passar. Se você descer do ônibus, a casa caiu. Acho que o ônibus foi eu que inventei, tá? Se eu não me engano, se você estiver passando pelo inferno, não pare. Mas eu achei que ficou mais bonitinho do ônibus. Então esses são os 12 pontos para você se preocupar, 12 pontos passivos para você melhorar o teu relacionamento familiar. E quais são os 8 ativos? Primeiro, tenha tempo para a sua família. E olha que interessante, isso não é passivo, isso é ativo. Porque eu, como empresário, eu preciso administrar meu tempo para... Vamos lá, vamos usar exatamente eu como exemplo. Eu sou um consultor, então eu estou fazendo minha agenda e estou separando o meu tempo para vários clientes meus, eu estou separando tempo aqui. Antigamente eu não separava para o cliente mais importante, minha família. Eu chapava minha agenda de coisa, eu trabalhava de sábado, às vezes até de domingo, final de semana, etc. Então, feriados, e foi no feriado que me deu esse choque. Eu olhei para todos os meus sócios naquele fatídico feriado estavam viajando, cara. Aí eu comecei a olhar os stories, cada um em um lugar, e eu chegando num cliente, falei, cara, isso tá errado, mano. Isso tá errado. Meus filhos em casa, será que eu não tenho condições de fazer isso? Então, por exemplo, quando eu tenho feriado prolongado, eu faço o possível para viajar com a minha família. Todas as noites eu abdiquei de todo o ensino superior que eu dava aula por 20 anos. Eu simplesmente hoje não leciono mais na graduação porque eu quero estar com a minha família todas as noites.
Então, é sim uma decisão ativa, é sim uma estratégia ativa que você tem que ter. Segundo, celebre as vitórias da molecada, tá certo? Não só da molecada, como de todos os seus familiares. Tem que como uma vitória, eu não sei qual a vitória, galera, mas a vitória tá nas coisas mais simples. A vitória tá nas coisas mais simples. É você, de repente, não ser um cara que gosta de aparecer numa foto, mas aí você foi lá e se esforçou para tirar uma foto. Você sabe que aquele teu familiar ele é introvertido, ele não tira uma selfie. Você tira e você comemora, você comenta, cara, ficou bonito, que legal, parabéns. Eu lembro, e uma coisa que me emocionou muito, foi encontrar nas coisas do meu pai, quando meu pai faleceu, recortes de jornal que eu aparecia. Mas às vezes eram uns recortes de jornal toscos, sabe? Assim, segundo o consultor Rafael Barreto, lucratividade é mais importante que faturamento. Era essa a frase, ele pegava e guardava o jornal. Tinha caixinha lá de todas as notícias que eu aparecia lá. E tinha 2 com uma foto minha, o resto era tudo notinhas que o Sebrae mandava, etc e tal. Cara, ele celebrava minhas vitórias. É muito legal de fazer isso, cara. Celebrar as vitórias dos demais, cara. Aproveita isso. Terceira, incentivar a expressão de sentimentos. Também pode chamar de, cara, incentivo e feedback. Será que tá todo mundo gostando como é que tá funcionando as coisas? Seja mais claro na comunicação, velho. Filho, o que você não gostou? Pô, pai, você chegou lá e falou que se eu não comesse, eu não ia ter sobremesa. Eu adoro a sobremesa, mas, pô, eu não tava afim de comer porque eu comi na escola. Pô, filho, eu entendi. Você ficou chateado com o pai? Então, fiquei. Melhor do que ele ficar chateado todas as vezes e um dia isso daí virar um trauma na vida dele. Tem uma historinha que eu gosto bastante, que era um casal bem humilde, e eles ficaram velhinhos e durante 50 anos, todo dia o velhinho fazia tudo sempre igual. Ele pegava um pãozinho, eles conseguiam comprar um pãozinho, ele cortava o pão, ele tirava o miolo, entregava a casca para sua esposa e comia o miolo. Durante 50 anos ele fez isso. Depois de 50 anos ele falou, cara, hoje eu vou me dar um presente. Eu sempre gostei da casca, mas sempre deixei o melhor para minha esposa. Então hoje eu vou comer a casca e vou dar um miolo para ela. Hoje eu vou fazer isso. E aí ele entregou o miolo para ela, ele começou a comer a casca e quando olhou ela estava chorando. Ele falou, pô amor, desculpa. Eu só fiz isso porque hoje eu estava afim de comer a casca. Você quer trocar? Ela falou, não. Há 50 anos eu espero esse momento. A coisa que eu mais gosto é o miolo. Então, para os dois não expressarem os sentimentos deles, um preferia a casca, o outro preferia o miolo, isso estava trocado. É lógico que uma alusãozinha aqui simples, mas perceba, tanta coisa podia ter sido resolvida se você falasse, se você deixasse claro. Então esse é o terceiro. Quarto, divida as tarefas democraticamente. Galera, não existe mais esse lance de quem cuida da casa é um, quem faz coisas. Não, divide tudo democrático. O homem não é responsável pelo dinheiro da casa, a mulher não é responsável pela arrumação da casa. Você tem que pegar todas as tarefas, jogar dentro do mesmo balaio e dividir por todo mundo, inclusive pelos filhos. Meu irmão, se deixar, sobra até pro picanha aqui, mano. Então divida as tarefas democraticamente, porque isso vai fazer todo sentido e você vai transformar, inclusive, os menores em profissionais melhores nesse sentido. 5, seja um modelo. Eu parei de beber efetivamente quando minha mulher engravidou. De vez em quando eu tomo um copo de cerveja, assim, bem raro hoje em dia, confesso. Mas eu era aquele cara que eu lembro que quando eu pensei, quando minha esposa estava grávida, a gente foi numa palestra, inclusive, de um casal onde o homem era alcoólatra e isso arruinou a vida deles. Eu olhei e falei, cara, a pessoa tô com o bebê no colo e eu derrubo o bebê porque eu tava bêbado. E quem me conhece quando eu bebia sabe que isso era possível, que eu era... Falei, não é isso que eu quero.
Então meus filhos, eles não vão ter esse modelo, esse padrão de vida, sabe, de olhar o pai alcoolizado. E eu vi meu pai muitas vezes bêbado e fumando. O teu herói sempre vai ser teu pai. E detalhe, meu pai bebia e fumava dentro de casa, com a minha mãe. Não era bagunceiro e o cacete, mas gostava. Então eu cresci com aquilo. Eu cresci com meu pai me dando espuminha de cerveja quando eu era pivete. Experimenta aí. Por quê? Porque naquela época os pais entendiam. Falavam assim, cara, eu vou dar esse negócio, aí ele vai dar essa golada amarga, vai ver quanto é ruim e não vai querer mais. Hoje a gente sabe que a gente não pode dar espuminha da cerveja para criança. Mas será que você sabe que você também está sendo um exemplo? Você está fumando, olha pro teu filho e fala, se um dia eu tiver com desse na boca, eu vou te dar um pau. Porra, não tem cabimento. 6. Se tem coisa que eu aprendi com o Stephen Covey no livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, não, errei. Dale Carnegie, no seu livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, elogie sincero e honestamente. Galera, isso se chama conta bancária emocional. Conta bancária emocional é você colocar vários depósitos emocionais na conta da outra pessoa, que o elogio é um deles. Então, cara, se você está achando sua esposa linda hoje, elogia. Se teu filho fez uma coisa legal, elogia. Se teu irmão fez uma coisa bacana, elogia. Não gaste. Não economize elogios. Elogie o tempo todo, galera. Eu vou te falar, esse é uma das estratégias ativas mais violentas que tem. A 7ª também é muito boa, tá? A 7ª é divida uma paixão. O que é divida uma paixão? Se eu não me engano, é o Juca Kfouri que tem um livro chamado Bate-Bola de Pai para Filho. E ele ensinou uma coisa muito legal. Isso já faz mais de 15 anos e eu sou muito grato a esse capítulo do livro. Ele ensinou o seguinte: muitos filhos se distanciam dos pais porque não têm um assunto em comum. Então o filho corintiano com o pai corintiano, eles vão bater um papo sobre o Corinthians. E eu tô falando filho corintiano com pai corintiano porque quem me apresentou esse livro foi o Rodrigo Bleinroth. Ele era meu chefe na DHL e ele falou que ele tinha esse papo com o pai. Às vezes o Corinthians perdia, ele ligava para casa do pai dele, a mãe dele atendia, ele falava, passa pro pai. Ele falava com a mãe, ele falava, passa pro pai. Aí o pai atendia o telefone, o Rodrigo falava, que merda, hein? Aí o pai nem se fala. E eles começavam a falar sobre futebol. Bate-bola de pai para filho. E meu pai amava a religião. Meu pai tinha uma religião chamada Umbanda. E dos filhos dele, eu fui o que seguia a religião dele. E, cara, eu lembro de vários sábados ou vários domingos a gente almoçando junto. E eu perguntando para ele sobre a religião, ele me contando histórias maravilhosas. Foram os melhores momentos que a gente teve na fase adulta. Então, divida uma paixão com as pessoas que te cercam, que te amam. Isso é diferente pra caramba. E o último é mentore e seja mentorado, tá? Vamos lá, mentore. Quero usar o Renan aqui como exemplo, meu sobrinho. O Renan, no Natal, se eu não me engano, de 2020, a gente bateu um papo, a gente passou o Natal todos juntos, conversando pra caramba, foi mó legal. Eu falei pra ele, cara, tu quer participar de umas reuniões comigo aí, de umas consultorias? E ele foi. E ali eu mentorei ele, eu tenho certeza que eu mentorei ele. Eu mentorei ele, ensinei um monte de coisa pra ele, tanto que hoje ele quer empreender. Corrigir? Hoje ele está empreendendo. E tá mandando muito bem, cara. Eu tenho certeza que esse meu empurrão foi muito importante para isso. Nesse momento eu mentorei ele. Até o momento dele virar para mim e falar assim, Barreto, tio, vamos entrar no digital? E grande parte das vezes, ele, um menino de 23, 24 anos, está mentorando um cara de 43 anos. Por quê? Porque mentoria não tem a ver com idade, tem a ver com experiência. Experiência, ele vem de estudo e prática. Eu não tenho estudo nem prática no digital. Ele tem estudo e está tendo mais prática do que eu. Então eu posso ser mentorado por ele. A partir do momento que você entende que eu posso ser o mentor dele de experiência de trabalho, de vida, de consultoria, e ele ser meu mentor na parte digital, a gente entra numa relação ganha-ganha muito legal. Mas
De repente você não está sendo mentor das pessoas que precisam, ou você não é humilde para aceitar nenhuma sugestão das pessoas que podem te ajudar. Aí, se você é esse cara que não mentora teus familiares e também não aceita ser mentorado, você é um cara distante. Muitas vezes até conhecido como soberba, como arrogante. E eu falo isso porque, para mim, família é a primeira instituição, ela vem antes até da empresa. Tá? Eu tenho uma máxima que é, entre meu casamento e minha empresa, se precisar escolher um dos dois, eu fico com meu casamento. Empresa, eu construo novamente. Mas para isso, eu preciso trabalhar as 12 estratégias passivas e as 8 ativas. Isso tem que ser um exercício diário. Por quê? Porque é complexo. Lá fora tem seus desafios que você traz aqui para dentro. E se você não estiver forte, irmão, você vai ser pego em algum momento. Então é por isso que várias instituições, por exemplo, religiosas, eu fui com o Marco da Inova Contenders, um cliente amigo meu, já fui umas 4 vezes no Cristo é a Resposta. E, cara, que sensacional aquilo lá. E percebam, eu sou batizado na Umbanda. Eu fui no Cristo é a Resposta 4 vezes e achei sensacional o âmbito familiar dos caras, o bate-papo deles, o papo do pastor, é todo mundo querendo bem da família. Fui também na Bola de Neve com o André, consultor de imagem. Cara, que tarde agradável. Por quê? Porque tá todo mundo no mesmo pensamento. Eu tenho certeza que eles trabalham para seguir essas 20 estratégias. Não dessa forma, mas de uma forma intrínseca. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo dia de hoje. Amanhã às 7 horas da manhã eu tô com o Felipinho da Connect Bartenders. A gente vai contar um pouquinho a história dele. Ele tem uma das principais, se não a principal empresa de bartender aqui da Baixada Santista. É um menino que começou cedo, acho que com seus 20 anos, tinha um sócio, comprou a parte do sócio. Hoje é pai, ganhou dinheiro. É um menino que vocês precisam conhecer, cara. É um menino que vocês precisam conhecer. Então amanhã, 7 horas da manhã, tamo junto, tá bom? Obrigado pelo dia de hoje, uma ótima quinta-feira para vocês, tudo de bom. Um beijo, valeu, valeu, valeu.